Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso, mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso, mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso, mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso, mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso, mi Señor. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Oh Deus, o segredo é te obedecer, Senhor. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de Deus. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Levanta sua mão e diga: bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito, bendito serei no canto, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei na terra, bendito serei
passar. Quando eu obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei na terra. Clamei. Bendito serei. Profetiza para tua vida. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Oh, exalte ao Senhor. Aleluia. Ele é o Deus de promessas. Oh Deus, adore seu santo nome. Exalte a Ele. Oh, clame. Oh Deus, levanta as suas mãos aos céus. Oh Senhor, oh Deus, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer. Vale um aplauso a esse Deus de promessas. Oh, ovacione teu santo nome. Aleluia. Nos diz a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 2. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Amados, creio que seja esse um texto que mesmo quem ainda não leu a palavra de Deus, quem ainda não meditou na palavra, conhece essa história. Que um dia Jesus transformou água em vinho. Existem 3 milagres que Jesus realizou, que são milagres que a ciência, por mais que tente, não consegue explicar. O primeiro foi esse.
Foi o primeiro milagre e foi um milagre marcante, um milagre de transformação. Depois, o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E o terceiro milagre, o milagre da ressurreição de Lázaro. Ele ressuscitou muitas vidas, mas Lázaro foi ressuscitado no 4º dia. E o ocultismo, ele assegura, pelo poder das trevas, de que até o 3º dia ainda se é possível ressuscitar uma vida. Por isso Jesus esperou até o 4º, para que todos pudessem saber que aquela vida foi ressuscitada, única e exclusivamente pelo poder de Deus. Esses 3 milagres marcaram o ministério de Jesus. Mas é interessante entendermos, amados, esse propósito bendito do primeiro milagre. Milagre de transformação. Eu queria que você pudesse crer nisso que eu vou dizer para você. Se você ainda não crê, só Jesus tem poder para realizar milagres de salvação e de transformação. Vou repetir, só Jesus, mas mais ninguém tem poder para realizar milagres de salvação e de transformação. Você pode glorificar a Deus? Amados, nós recebemos a palavra ministerial, palavra que foi falada sobre a salvação de vidas. Que esse seria um ano de vivermos milagres, especialmente na salvação de vidas. Nós louvamos hoje, Cristo tem poder para salvar. Eu creio que este ano você haverá de ver seus familiares se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Vidas pelas quais você tem orado, vidas pelas quais você vem orando, vidas que você tem apresentado nos cultos de oração, vidas que você tem colocado os nomes no livro de oração, vidas que você tem clamado por elas para que elas possam vir a conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. A maioria de nós, a maioria da humanidade, caminha ouvindo falar de Deus. Poucos conhecem verdadeiramente Deus. Ainda que muitos possam dizer, eu conheço a Deus, é necessário que nós possamos dizer, com autoridade, com conhecimento de causa, com testemunho de vida, eu conheço Jesus. Quando falamos em Deus, existem deuses com D minúsculo. Só há um Deus com D maiúsculo, é o Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, quando falamos em Jesus, a quem o Pai deu todo o poder, ninguém pode dizer, conheço Jesus, se pelo Espírito Santo de Deus não for tocado, não for tomado, se pelo Espírito Santo não for semeado no ventre dessa vida, essa semente bendita, pura, santa, inigualável, chamada Palavra de Deus, chamada Jesus. Eu sei que esse ano Deus haverá de nos dar graça, de evangelizarmos muitas vidas, porque se Deus deu a promessa de que este é um ano de salvação de almas, assim será, porque a palavra de Deus não volta vazia. E vou repetir, o quanto você vai receber de Deus este ano, depende do quanto Deus vai receber de você. Não brinque, não tenha por pouco as coisas de Deus, priorize as coisas de Deus, priorize a Deus, e você vai ver Deus acrescentando todas as coisas que você aguarda, pelas quais você tem orado, aquelas que você tem esperado. Esse será um ano de colheitas benditas, um ano de milagres, em nome de Jesus. Amém, amados? Pode crer nessa porção, glorifique a Deus. Você já está vivendo um ano de milagres. Amados, falando em milagres, o evangelista João diz assim, que depois de realizar o milagre, da transformação de água em vinho, Jesus desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos. Eu queria que você pudesse compreender, desde já, se ainda não tem essa compreensão,
que Jesus viveu na plenitude de uma família abençoada. Jesus viveu, amados, uma família completa. Diz a palavra de Deus que Jesus teve 4 irmãos e várias irmãs. A palavra não relata exatamente a quantidade de irmãs de Jesus, mas a palavra traz o nome de todos os irmãos de Jesus, de todos os filhos de Maria. Maria foi uma mulher extremamente abençoada, extremamente agraciada por Deus, uma mulher fértil, teve vários filhos. E a palavra de Deus relata exatamente quem são. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 13. Versículo 53 em diante, diz assim a palavra de Deus, Mateus 13, 53. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. Chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Marcos capítulo 6. Versículo 1 diz assim: e partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. O Senhor me dirigiu para trazer esse detalhe sobre a vida de Jesus. Primeiro, para que nós possamos compreender verdadeiramente que Deus deu a Jesus uma família extremamente abençoada, uma família grande de muitos irmãos, uma família que era referência no lugar onde estava. E ainda que Jesus tivesse vindo de um nascimento miraculoso, de uma forma sobrenatural, os próximos a ele não o conheciam. Os amigos não reconheciam quem ele era. Os próprios doutores da lei, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, não conseguiam entender esse mistério bendito. E diziam assim: como pode alguém que vive numa família normal, de muitos irmãos, de muitos filhos? Nós conhecemos o seu pai, sabemos que é José, descendente de Davi, o carpinteiro. Conhecemos a sua mãe, que é Maria. Conhecemos os seus irmãos e conhecemos as suas irmãs. Naquele tempo não se citava o nome das mulheres, por isso as irmãs de Jesus não são citadas pelo nome. Na genealogia de Jesus Cristo, apenas 5 mulheres são citadas. Em toda a genealogia, apenas 5 são citadas, porque foram 5 mulheres nas quais Deus operou poderosa e sobrenaturalmente. E essas vidas que conheciam a Jesus se maravilhavam e às vezes até se escandalizavam. De onde veio essa sabedoria? De onde veio esse poder? O que existe nessa vida de tão especial? Amados, estou dizendo isso para que nós possamos primeiro entender que Jesus viveu até o início do seu ministério uma vida naturalmente familiar, uma vida naturalmente abençoada. Vou dizer mais, uma vida naturalmente comum. A sua vida mudou no dia em que se iniciou o seu ministério. Quando João Batista vinha preparando o caminho para Jesus Cristo, ele dizia: arrependei-vos, convertei-vos os seus pecados. Ele pregava de uma forma dura, chamava os israelitas, chamava a população, a maioria, de raça de víboras.
dizendo que era necessário que houvesse arrependimento, é necessário que houvesse o batismo para arrependimento dos pecados. E quando Jesus começou o seu ministério, ele era, amados, ainda muito desconhecido no lugar onde estava, no lugar onde morava, na sua própria cidade. Eu cresci ouvindo um ditado que diz assim: santo de casa não faz milagre. Quantos já ouviram esse ditado? Santo de casa não faz milagre. Esse ditado, na verdade, não é o ditado popular, foi extraído da Bíblia, porque Jesus diz assim: não há profeta sem honra a não ser na sua terra. Santo de casa não faz milagre. O único lugar onde não creram e onde Jesus não operou nenhum milagre foi exatamente na cidade onde nasceu, no lugar onde nasceu. Porque todos conheciam a sua origem. Amados, e às vezes nós não entendemos que nós precisamos também deixar um pouco em cada um de nós aquilo que temos por tradição de vida, aquilo que conhecemos por ouvir falar, aquilo que achamos, às vezes até temos a convicção de que já sabemos tudo, e começarmos a prestar atenção naquilo que Deus quer nos ensinar, naquilo que o Espírito de Deus quer nos revelar, nas coisas espirituais que se discernem, que são diferentes das coisas naturais. Assim como muitos daquele tempo não conheciam a Jesus, muito da humanidade, a grande maioria da humanidade ainda hoje não conhece Jesus. Não conhece. Mas Jesus tinha uma vida tão normal que a sua família foi convidada para um casamento. E ele não foi sozinho, ele já tinha iniciado o seu ministério, estava formando ali os primeiros discípulos. Já tinha tido aquele encontro maravilhoso, glorioso com Natanael. Quando revelou, amados, os mistérios da infância de Natanael, e Natanael, maravilhado, disse assim: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei dos Judeus. E aí Jesus, convidado, levou os seus discípulos junto com ele para o casamento. Mas a sua mãe, seu pai, a sua família já estava lá. E era uma família importante, porque o arquiteto daquela época, amados, se equivale a um engenheiro de hoje, engenheiro civil de hoje, ao arquiteto, o carpinteiro daquela época, equivale ao engenheiro civil de hoje, ao arquiteto de hoje. Então, era uma família importante, uma família de reverência, e uma família que tinha, amados, como origem o próprio rei Davi, uma família extremamente respeitada. Foram convidados e tinham uma certa ascendência sobre os próprios anfitriões, porque quando acabou o vinho, foram conversar com a mãe de Jesus. Ela, sabendo que nada podia fazer, disse para ele: não tem mais vinho. Como Jesus já havia iniciado o seu ministério, ele não chama Maria de mãe, mas diz para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ali ele diz exatamente para Maria que, daquele momento em diante, a vida dele pertencia não mais a ela, mãe dele, nem mais ao pai dele. A vida dele pertencia àquele que o enviou para salvar, para resgatar, para redimir, para transformar. Ainda não é chegada a minha hora, disse ele, a hora em que ele seria glorificado. Ele ainda estava preocupado em que esse milagre, que ele já sabia que ia ocorrer, pudesse fazer com que todos o idolatrassem. Ainda não era chegada a hora da sua crucificação. Ainda não era chegada a hora do 7º cântaro. Haviam apenas 6 cântaros naquele lugar. O 7º cântaro foi levado no dia da última Páscoa, a última refeição que ele comeu junto com seus discípulos. Mas o importante para a nossa compreensão hoje é que as bodas de Canaã, que se tornaram famosas, entraram para a história, só ocorreu dessa forma, só teve essa notoriedade, e ainda hoje é lembrada. Sabe por quê? Porque Jesus estava presente naquele casamento.
A única diferença naquele casamento foi a presença de Jesus Cristo. O milagre que ele realizou, eu já discorri sobre ele. Amados, é uma coisa tremenda. Nós conseguimos extrair água de praticamente qualquer substância. Se Jesus tivesse transformado vinho em água, a ciência diria assim: nós também fazemos isso. Qualquer químico bem preparado vai separar do vinho a água. Agora, transformar a água em vinho, não existe química que possa realizar isso, só o poder de Deus. E Jesus se fez presente naquele casamento para dizer assim: sabe por que é que eu vim? Eu vim para operar transformação. Amados, não há possibilidade da vida permanecer a mesma. Jesus sempre fará a diferença quando for convidado para entrar numa vida, numa casa, no trabalho, nos negócios, no ministério, em qualquer área da vida. Jesus sempre fará a diferença. Não há possibilidade de Jesus entrar numa vida, entrar numa família, entrar num casamento, e a vida, a família, o casamento permanecer o mesmo. Não há possibilidade, a não ser que ele passe por essa vida, a não ser que ele passe por esse casamento, a não ser que ele passe por essa família, a não ser que ele seja hóspede nessa vida, nessa casa, a não ser que ele tenha apenas um lugar de honra. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, por maior honra que você possa dar a Jesus Cristo, por maior temor que você possa ter, ele jamais será hóspede na minha vida, na sua vida, na minha casa e na sua casa. Jamais. Ou ele entra e permanece como Senhor, ou ele apenas passa. Jesus passou por muitas casas. Muitas vidas tiveram experiências tremendas com Jesus Cristo. Houve um dia em que ele curou 10 leprosos. Dos 10, apenas um voltou adorando, se prostrando aos seus pés, reconhecendo-o como Senhor. E ele disse assim para esse leproso curado: não foram 10 os leprosos curados? Onde estão os outros 9? Para esses 9 leprosos, Jesus foi apenas uma experiência de cura. Nós temos, amados, vivido nesse tempo bendito de caminhada, experiências de cura com Jesus Cristo, experiências de milagres com Jesus Cristo. Se todas as vidas que já vivenciaram milagres nesta igreja, estou falando só desta igreja que eu conheço, a qual Deus me deu a graça de cuidar, a responsabilidade de cuidar, o privilégio de cuidar, se todas as vidas que viveram milagres, todas as famílias que já foram tocadas pelo poder de Jesus Cristo, todas as vidas que já ouviram a palavra, que já chegaram diante do altar, já confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, se todas as vidas que desceram as águas, e já foram mais de 200 vidas que desceram as águas, só nesta igreja, estivessem aqui, certamente nós teríamos que ter ampliado o lugar da tenda, o lugar do tabernáculo. Mas, infelizmente, amados, na maioria das vidas, Jesus apenas passa. Existem experiências. Jesus um dia disse para uma mulher Ciro-fenícia, que foi clamar para ele pela cura da sua filha, pela libertação da sua filha, mas ela não era israelita. Jesus disse assim: não me convém tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Amado, talvez se qualquer um de nós tivesse ouvido de Jesus Cristo uma resposta dessa, ou se ouvisse do pastor uma resposta dessa, nunca mais entraria na igreja. Jesus disse para essa mulher: nem em Israel encontrei tamanha fé. Porque ela disse para ele assim: eu sei, Senhor, mas eu não estou pedindo o pão, porque os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus ficou maravilhado e disse assim: pode ir, se a migalha basta, pode ir, a sua filha está curada.
Amados, muitos de nós ainda estão na presença de Deus por querer as migalhas, por querer os milagres, por querer a vitória na área profissional, na área empresarial, na área financeira, na área material, na área conjugal, na área familiar. Muitos de nós ainda estão, amados, permanecendo, porque acreditam ainda que vão viver milagres, e nem se deu conta, a maioria nem se deu conta ainda de que o maior milagre que se pode viver se chama o milagre da salvação. Não há milagre igual da salvação. Sabe o que é a salvação? A salvação é o poder de Deus que se manifesta em nós pela obra de Jesus Cristo, para nos tirar das trevas, do lamaçal do pecado, do charco de lodo, do inferno, e nos trazer para o reino da sua maravilhosa luz. A salvação é que muda a nossa história. A salvação é que nos tira do patamar de criatura e nos dá o poder para que sejamos colocados no patamar de filhos. Amados, onde Jesus está, Ele faz diferença. Somente com Jesus nós teremos mudança, transformação em nós, em nossa vida, em todas as áreas da nossa família, todas as áreas. Apocalipse 3:20 diz assim, o Senhor Jesus falando diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, é abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amados, Jesus não arromba portas, Jesus não chuta portas, Jesus, amados, Ele não vem com solavancos. A voz de Jesus, ela é suave, mas nós podemos ouvir. Jesus chega, amados, de uma forma amorosa. Ele quer nos acordar como a mãe acorda o filho para ir à escola. Filho, acorda, sem solavanco, com carinho, como que para que não haja sobressalto. Mas nós precisamos entender esse processo glorioso, bendito, inigualável. Jesus quer fazer parte da sua vida, Jesus quer fazer parte da sua história, Jesus quer mudar a sua história, Jesus quer transformar o seu caráter. Você precisa fazer a Ele um convite definitivo e tê-lo como Senhor em sua vida, não como hóspede, não em lugar de honra. A chave da sua casa, entrega para Ele. A chave do seu carro, entrega para Ele. A chave da sua vida, entrega para Ele. A chave do seu trabalho, entrega para Ele. A chave dos seus negócios, entrega para Ele. Coloca nas mãos dEle. Que nas mãos dEle, tudo se transforma. Nas mãos dEle, tudo se multiplica. Nas mãos dEle, tudo se faz novo. Inclusive, principalmente, a sua vida. Quantos creem nesse milagre? Amados, é maravilhoso viver esse milagre em sua vida, seu casamento, sua família, seu trabalho, seus negócios, em todas as áreas. Deixa Jesus operar. Fazei tudo quanto Ele vos disser. Eu quero dizer para você, talvez você não saiba, Ele já disse. Tudo o que você precisa fazer na sua vida, para alcançar vitória em todas as áreas, para ser mais do que vencedor em todas as áreas, está na palavra de Deus. Jesus já disse. Nós é que não ouvimos, nós é que não lemos, nós é que não conhecemos, nós é que não praticamos, mas já está dito. Amados, não há nada mais a ser acrescentado à palavra de Deus. Não há nada que possa ser subtraído da palavra de Deus. Tudo o que você precisa para ser mais do que vencedor, tudo o que você precisa para viver a porção gloriosa de prosperidade, tudo o que você precisa para ser transformado, tudo o que você precisa para ver Deus restaurar a sua vida, o seu casamento, a sua família, honrá-lo profissionalmente, honrá-lo empresarialmente, honrá-lo em família, honrá-lo em sociedade, tudo o que você precisa para fazer diferença neste tempo presente e para garantir para a sua vida o tempo futuro, a vida eterna, já está escrito.
já foi dito. Precisa ser conhecido, precisa ser praticado. Eu quero dizer para você, somente com Jesus, somente em Jesus. Estar em Jesus significa viver a palavra. Somente dessa forma, você vai poder experimentar aquilo que os convidados do casamento de Caná da Galileia experimentaram e que impressionou aquele que estava servindo o buffet, que era o mestre de cerimônias, que era o responsável pela organização do casamento, que disse assim, chamou o noivo e falou para ele: eu nunca vi isso, porque todos servem primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, já não conseguem mais distinguir o sabor, já perderam um pouco do paladar, aí serve o vinho pior. Mas você fez o contrário, você guardou até agora o melhor vinho. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, em Jesus, você vai viver a cada dia, a cada novo dia, o melhor tempo da sua vida. Se você não ouviu, eu vou repetir. Somente em Jesus, você poderá viver o melhor tempo da sua vida. É em Jesus Cristo que a sua vida será transformada. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, aquele que está em Cristo, está na palavra, vivendo a palavra, praticando a palavra, amando a palavra, meditando na palavra. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Só em Jesus há esse poder. Amados, quando Jesus termina esse milagre, e ele vai para a cidade dele, passa um tempo, ele tem um encontro com um homem chamado Nicodemos. Está em João capítulo 3, eu queria que você fosse até João capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Leia juntamente comigo: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Amados, que mistério é esse? Que poder é esse que faz com que nós possamos receber da parte de Deus a oportunidade maravilhosa de nascer de novo? Amados, de passarmos a chamar Deus de Pai, de podermos orar o Pai Nosso, sabendo, amados, que o caminho em direção a Deus, em direção aos céus está aberto, porque Jesus Cristo inaugurou um novo e vivo caminho. Que coisa maravilhosa, amados, é nós termos essa experiência, não apenas uma experiência única, não apenas de receber Jesus Cristo, de receber um milagre, mas de viver em Cristo, de estar na presença dEle, de amar a sua palavra, meditar na sua palavra, ter prazer na sua palavra, para que tudo quanto fizermos, Deus possa verdadeiramente prosperar. Que prazer é esse, que experiência maravilhosa é essa, em que nós podemos colocar nas mãos do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, os problemas que temos, as circunstâncias que temos vivido, especialmente as contrárias, as adversas, tendo a certeza de que se o nosso caminho estiver nas mãos dEle, nós entregarmos a nossa vida a Ele, e confiarmos nele,
Ele tudo fará para que nós sejamos poderosamente transformados. O dia em que eu tive um encontro definitivo com o Senhor, depois de ser alertado por 2 vezes, depois de ter sido chamado por 2 vezes, o Senhor me disse: por 2 vezes te chamei, você não deu ouvidos à minha voz, agora estou te trazendo para mim. E tudo que você construiu na sua vida, até os seus 38 anos, foi construído sobre areia. Você vai reiniciar a construção, mas agora sobre a rocha, sobre a palavra, sobre o meu nome. Amados, para quem tem 38 anos de idade, ouvir uma palavra dessa, ela seria de desânimo, seria de frustração, se não tivesse vindo do poder de Deus, da fonte de todo poder, reconstruir, reiniciar e alcançar as vitórias, alcançar as bênçãos, alcançar a prosperidade. Só é possível se você estiver vivendo verdadeiramente na presença de Deus, amando a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Ele quer que nós vivamos essa experiência, que nós passemos nesse novo nascimento, numa vida transformada, passemos a ter prioridades diferentes, passemos a elencar, a relacionar as nossas prioridades de acordo com aquilo que agrada a Deus, e não com aquilo que agrada aos homens e a nós mesmos. Que nós possamos ter a consciência de que somente Ele tem poder para transformar. Se nós compreendermos isso, nós iremos da salvação para a conversão, para a edificação, para a transformação, para a santificação, para a frutificação e, enfim, para a exaltação. Os degraus benditos de uma escada de vitória que Deus quer que nós galguemos um a um e cheguemos ao topo, cheguemos aos lugares altos. Há uma expectativa no coração de Deus de que a sua vida seja para o louvor, a honra e a glória dEle. Há um propósito no coração de Deus de que você possa viver o melhor tempo. Não importa o que você tenha vivido até hoje, não importa a forma como você viveu até hoje, Deus quer que você desfrute do melhor vinho, do bom vinho, do melhor tempo, e você possa compreender que o que Ele tem para você, o mundo não pode oferecer, o mundo não pode lhe dar, o mundo não pode lhe dar a verdadeira paz, o mundo não pode lhe dar a verdadeira alegria, o mundo não pode lhe dar a verdadeira prosperidade, o mundo não pode lhe dar uma família fiel, plenamente fiel, sem sobressaltos, como Deus pode dar. O Deus que transformou o meu casamento aos 18 anos de casado, e que há 19 anos, há mais de 19 anos opera, fazendo com que eu e minha esposa possamos viver, depois dos 18 anos de casado, quando a maioria dos casamentos já não existe, fazer com que nós possamos viver o melhor tempo. É um Deus que tem poder para fazer com que você viva a plenitude das bênçãos, da alegria, da paz, das vitórias, conquistas que Ele tem para a sua vida. Você é precioso. Jesus morreu por você e quer operar na sua vida, se ainda não o fez, um milagre de transformação, para que você possa dizer: eu estou vivendo e experimentando e desfrutando o melhor vinho. Essa é a porção que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Você foi separado para viver o tempo do melhor vinho. Se você crê nessa porção, coloque-se em pé na presença do Senhor, que grande será a sua vitória.